Graça e paz, irmãos, da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas um momento nós nos encontramos e iremos nos reunir em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós queremos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Queremos cultuá-lo, ainda que por meio desse mecanismo, desse instrumento, deste aparelho, deste formato, nós estaremos cultuando ao Senhor. Eu quero convidar cada um de vocês, em seus lares, em sua casa, a reunir sua família, pegar sua Bíblia, seu novo cântico, sentarem, lembrando que não estarão apenas assistindo o culto do domingo à noite, mas assim como é comum na casa do Senhor, nós estaremos adorando ao Senhor em nossa casa de forma integrada. Estaremos na presença do Senhor, pois o invocaremos e sabemos que Ele é onipotente e Ele é também onipresente. Então Deus, é o grande Yahvé, é o Deus de Israel. Nós estaremos invocando a sua presença, Ele estará aqui e Ele estará aí em cada casa, em cada coração, em cada família. Nós estamos em um momento muito especial, também de aprendizado para nós. Temos evoluído em meio a toda essa pandemia e essas dificuldades que enfrentamos de isolamento social e estamos nos adequando por meio desses equipamentos, desse formato, para adoração ao Senhor. Por isso, estaremos reunidos agora em espírito e em verdade para adorar o nome do Senhor. Vamos inclinar as nossas frontes e elevar a nossa mente ao trono de Cristo, rogando a Ele a sua presença conosco, em graça, a nos abençoar, para que consigamos cultuá-lo em espírito e em verdade. Soberano e eterno Deus, bondoso Senhor, Tu és o grande Yahvé, Tu és o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ó bondoso Senhor. Nós queremos Te agradecer por Teu cuidado, por Tua misericórdia, por Teu amor. E ao mesmo tempo, Senhor, queremos Te rogar que o Senhor manifeste graça sobre nós, para que consigamos cultuar-Te em espírito e em verdade. Senhor, ainda que como que desintegrados, cada um em sua casa, o Senhor com o seu poder imenso poderá unir a sua igreja nesse instante. E nós estaremos, ainda que divididos, unidos, ainda que separados, bem próximos, para a Tua honra e Tua glória. Estaremos Te cultuando e Te rogamos que o Senhor abençoe a cada um dos nossos corações, para que Te cultuemos em espírito e em verdade, de forma agradável ao Senhor. Sejas conosco, seja com os nossos lares, abençoa, Senhor, a cada momento do culto, em o nome de Jesus. Amém. Abramos as nossas Bíblias no livro dos Salmos, Salmo 19, que fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Salmo 19. E assim diz a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí, pois, uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O juízo do Senhor
são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o desfilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também dá sabedoria, da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Louvemos ao Senhor nesse instante com o hino de número 17. Deus seja louvado. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Canta e não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Amém. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, Senhor, nesta noite, por cada um de nós, pelo louvor que estamos nesse momento te ofertando. Recebe, Senhor, o louvor e a adoração da tua igreja, para a tua honra e para a tua glória. Amém. A palavra do Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta é uma promessa eterna para o povo de Deus. Nós louvamos ao Senhor por sua misericórdia e pela proposta que Ele lança diante de nós, um grande desafio neste momento de contrição, que é o desafio de chamar pelo nome do Senhor, de orar, de buscar, de apresentar ao Senhor os nossos pecados, de entrar nessa introspecção, nesta análise, nesta reflexão entre aquilo que somos e a expectativa de Deus para aquilo que devemos ser. Amada Igreja do Senhor,
nós pecamos. Nós estamos certos, convencidos pela revelação de Deus de que pecamos em pensamentos, pecamos em palavras, pecamos em atos. Mas há uma promessa do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa maravilhosa, é um grande desafio e nós esperamos ouvir esta verdade em nossos corações. Esteja atento à proposta que o Senhor nos faz de sarar a nossa terra, de sarar a nossa vida, de sarar o nosso coração, de concluir a sua aliança pactual na manifestação da graça da segunda e última vinda do nosso Salvador e nos erguer, nos fazer ressurgir em glória, em um corpo incorruptível. Essa é a promessa do Senhor. Enquanto vivemos aqui, estejamos atentos aos nossos feitos e estejamos buscando a sua presença para aperfeiçoamento da nossa vida. Vamos inclinar as nossas frontes e vamos falar com o Senhor mais uma vez nesse momento. Pai eterno, soberano Deus, bondoso Senhor, obrigado pela manifestação da salvação em Teu Filho amado, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque Ele se fez o Cordeiro, aquele Cordeiro Pascual, aquele que nos fez passar por Ele e alcançar a vida. Ó Senhor, dai-nos graça de entendermos a proposta que o Senhor tem a cada dia nos lançado, de estarmos analisando as nossas vidas, verificando na iluminação da Tua palavra revelada e compreendendo a necessidade dos ajustes que pertencem inteiramente a nós, essa proposta de fazer os ajustes que são necessários. O Senhor nos deu graça e nos habilitou, removeu o coração de pedra e nos colocou um coração de vida, um coração pulsante para a percepção das Tuas grandezas. Dai-nos, ó Senhor, cada dia mais proximidade de Ti, da Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a entender as Tuas verdades e nos põe, Senhor, diante de Ti em obediência e temor e em serviço a Ti. Que sejamos, Senhor, a cada dia modificados, transformados pelo Teu poder revelador em Tua palavra e pelo poder aplicado de graça em Teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a sermos cada dia melhor. Nós Te rogamos o perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nós Te rogamos que o Senhor remova até aquele pecado oculto que está guardado no recôndito dos nossos corações e que muitas vezes nós colocamos lá no maior segredo, no maior sigilo da nossa vida. Te rogamos que o Senhor, que habita o nosso coração, possa retirar tudo aquilo que não Te agrada. Seja, Senhor, com a Tua igreja, com o Teu povo. Nos ajuda, Senhor, a Te servir melhor a cada dia. Que haja cada dia mais dedicação para Ti. Que a nossa mente esteja mais voltada para Ti. Que a Tua palavra seja muito mais usada. E que haja aprendizado em nossa vida. Sejas conosco. Obrigado por Teu perdão, por Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante com o hino de número 269, Pureza no Sangue de Cristo. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu.
alvo que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as ondas nós confessamos e seguimos na sua luz, tu não somente perdoas, glorificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor. Nós que é mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sem esse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Amém. Aos olhos do Senhor, o Senhor tem purificado-nos de maneira que, quando o Senhor olha para cada um de nós, não mais nos enxerga, mas enxerga Cristo, o nosso Senhor. A marca de Jesus foi colocada em cada um de nós. Os olhos do Senhor para a igreja do Senhor já não são mais olhos de ira pelos pecados, mas de graça em favor do seu Filho amado, o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por esta dádiva. Obrigado porque o Senhor escolheu os nossos nomes no livro da vida, porque o Senhor aplicou graça sobre a sua igreja. O Senhor tem um povo exclusivamente dele, para a honra e para a glória dele. Povo exclusivo do Senhor. Nós louvamos ao Senhor porque nesse momento nós nos somos banhados pelo sangue de Jesus Cristo e somos purificados e ficamos alvo como a neve diante do Senhor, pela graça de Deus. Amada igreja do Senhor, abramos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 11 e vamos fazer a leitura nesse instante. Você deve estar lendo comigo esses textos. Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, que diz assim, fala sobre a maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. Diz assim a revelação de Deus aos homens: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém, amém, amém. Louvemos ao Senhor agora com profundidade das riquezas. Seus juízos inescrutáveis, seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Oh, quem
dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar ainda ao Senhor com Descansarei, mais um cântico que estaremos juntos, unidos, louvando ao Senhor nesta noite. Nós precisamos descansar no Senhor, confiado inteiramente nele, pois ele é o nosso Deus, é ele que rege o universo, rege o tempo, ele é atemporal, está acima de todas as ideias que possamos ter, do universo inteiramente diferente daquilo que compreendemos. Ele é o Senhor que instituiu todas as coisas pelo poder único e exclusivo da sua própria voz. E tudo se constituiu e se fez existir. Ele é Deus, é o grande Yahvé. E honras ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós louvamos a Deus por esse momento de cântico, de louvor, de adoração. Mas queremos ouvir um pouco a voz do Senhor em cada um dos nossos corações. Queremos ler um texto, queremos fazer o sermão sobre ele, e precisamos analisar a expectativa de Deus no que diz respeito à sua revelação nesse instante, como parte do culto e parte também muito importante. Também muito importante a parte do culto para a observação dos ensinamentos do Senhor e a correção das nossas vidas. Portanto, quero convidá-lo nesse instante a abrir suas Bíblias no livro do Dr. Lucas, no capítulo 21. Quero ler as palavras do Senhor, capítulo 21, versículo 25, 26, 27 e 28. E assim diz a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 21, versículo 25, 26, 27 e 28. Amém? Acredito que todos tenham já aberto suas Bíblias, estão com elas em mão, estarão refletindo sobre as palavras do Senhor nesse instante. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem
vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse instante? Pai eterno, ilumina-nos, traz-nos entendimento da expectativa futura de cada um de nós e de tudo que existe. Senhor, temos passado por tantos momentos difíceis, somos em inúmeros momentos arrastados pelas influências desta vida, pelos problemas existentes nesta sociedade atual, pós-moderna, e queremos te rogar que o Senhor nos leve à tua presença, ao entendimento legítimo da tua revelação, pois o Senhor que anunciou todas as coisas desde o princípio da existência de tudo, e todas elas se cumpriram. O que nos resta agora é o regresso do teu Filho amado, o nosso Salvador. E se as demais que assim foram anunciadas, se elas se cumpriram, o nosso Salvador logo em breve estará diante de nós. Senhor, torna esse momento feliz, torna esse momento agradável, prepara os nossos corações à assimilação desta verdade. Pois essa pandemia e estas lutas que aqui estamos passando, nada representa, pois a nossa alegria é em um novo céu e uma nova terra, em uma transformação completa e absoluta deste planeta. Dai-nos a graça, Senhor, para que assim assimilemos, para que entendamos dessa forma e para que o nosso coração se tranquilize confiantemente em Ti, para a Tua honra e Tua glória. Ilumina-nos conforme a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Amada Igreja do Senhor, somos o povo de Deus e sabemos que ainda há muitos. Por isso que eu sempre falo muito sobre a evangelização, a não se envolver nem se emaranhar com as coisas desta vida, nem viver atrelado, apegado àquelas coisas que nós achamos que são importantes demais para nós. E nós precisamos cumprir, principalmente de agora avante, andar na perspectiva do regresso final do Senhor, a sua segunda vinda. Primeira vinda, o Senhor esteve conosco, e aí o Senhor anunciou as suas verdades, o Senhor morreu, se entregou, expiou os nossos pecados, nos deu graça, ressuscitou, né, esteve conosco mais um momento, nos esclareceu sobre todas as coisas, profetizou anunciando as verdades, e agora nós precisamos, de agora por diante, olhar nessa expectativa, ou perspectiva. Porque o Senhor está voltando. Esta é a verdade que tem sido anunciada com muito afinco pela palavra de Deus. Porque a grande maioria dos feitos que aqui estavam anunciados, assim já tem sido evidenciado em nosso meio. E nós devemos estar aqui com os corações bem contidos no Senhor. Andar em obediência, andar em amor, andar em cuidado. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão no mundo ou ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, alegrai e erguei os vossos cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É bem verdade que nós temos neste mundo criado uma série de formatos, eu diria que de bens, de aquisições, que nos trazem conforto e parecem bons. Mas a expectativa que está diante de nós, expectativa muito acima desta realidade que os nossos olhos enxergam, está muito além. A vinda do Filho do Homem nos trará sinais que evidenciarão o cumprimento da sua palavra.
pois de repente o sol se escurecerá, consequentemente a lua deixará de comunicar sua claridade, e como o sol e a lua exercem poderes de influência no planeta, a lua, principalmente a lua, sobre os mares, é esperado profunda perturbação no oceano, ou nos oceanos, sobre as águas, provocando sons terríveis, levando os habitantes desse planeta a um grande medo, a ponto de desmaiarem de terror. Enquanto esse panorama profético não se literaliza diante dos nossos olhos, devemos nos conduzir, guiados pelas orientações registradas nas Escrituras. Então, esse cenário é real. O Senhor tem anunciado profeticamente tudo aquilo que irá de agora por diante acontecer. Nós estamos passando aí por esse momento. E não é um momento fácil para todos nós. E observamos que todo o mundo, quase que todos os continentes, foram afetados terrivelmente. E nós ainda nós não sabemos até onde vai, nem como irá, ou quando irá terminar. Mas precisamos imaginar e pensar, em primeiro momento, pensar que o Senhor tem para nós algo muito melhor como promessa. Diante das expectativas humanas, dos problemas, das intenções que são comuns dos homens, dos pensamentos, porque todas estas coisas que nos estão acontecendo são consequência dos nossos próprios pecados. Do que de fato se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Quando nós vamos analisar e verificar, estudar a origem dos problemas, nós chegamos à queda, ao pecado, ao assassinato, primeiro assassinato revelado, e nós daí vemos que desencadeou a ambição, o orgulho e os problemas. E que perdemos o controle até entre os governos. Nós observamos que nós tivemos algumas origens de outras pandemias similares a essas, semelhantes a essas, e vimos o quanto o mundo tem sofrido pelo descuido, pelo descaso. E nós sabemos que está faltando na mente humana uma reflexão maior que tenha abrangência na expectativa de Cristo, dos cuidados para com o próximo, na observância da lei de Deus, nos preceitos do Senhor, nos 4 primeiros mandamentos para Deus, nos 6 últimos mandamentos das obrigações para com os homens. E nós observamos que o mundo tem esquecido as orientações do Senhor. E a cada dia temos nos distanciado, não há mais respeito, não há cuidado. E nós vimos que o mundo tem passado a cada dia por transformações piores. E isso tem sido de forma muito crescente. As orientações que nos são dadas, principalmente em 2 Pedro, no capítulo 3, na revelação de Deus também, mostrando que essa promessa do Senhor, do seu regresso, haverá sinais no céu, e ele anuncia no versículo 25 que haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados, daí virá o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória, a revelação de Deus. E quando estas coisas acontecerem, devemos erguer a cabeça e nos alegrar pelo cumprimento da promessa, da salvação, do perdão pelos pecados, que nos foram assistidas no poder de Cristo Jesus, no seu sacrifício na cruz do Calvário, na sua representação da sua igreja diante do Pai. Erguer a cabeça e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, vem poderosamente e arrebata a tua igreja e leva a sua presença. A Bíblia fala sobre ressurreição dos mortos, que todos nós compareceremos à presença, ao tribunal de Cristo, que é um outro sermão que pregarei em outro momento. Ao tribunal de Cristo nós compareceremos. E nós observamos que em 2 Pedro,
é um texto que nos vai dar orientação daquilo que precisamos ou como devemos nos conduzir em dias tão próximos àquele dia que Jesus anuncia, dos sinais que estão próximos demais, que serão sinais que evidenciarão a vinda do Senhor. 2 Pedro capítulo 3, no versículo 10. O texto diz assim: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita a justiça. O Senhor virá como ladrão no dia do Senhor, no qual os céus passarão, e muito rapidamente, nós não temos convicção de como será, mas os céus serão enrolados e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas. Nós devemos, tais como os que vivem em santo procedimento, orientação de Pedro, e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados estarão se desfazendo. O dia do Senhor, amada igreja, se aproxima. E por isso, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos nos preparar. O cenário está montado. Nós devemos olhar para essa situação e esse momento atual, já imaginar se hoje nós tememos, se observamos um isolamento tão cruel, em que as pessoas que estão enfermas são afastadas do convívio social, afastadas da sua própria família, e passam sem esperança momentos tão difíceis sós, aos cuidados de bons profissionais, mas na esperança e na expectativa de Cristo. Nós precisamos estar preparados, porque o que vem de agora por diante, os céus e a terra passarão. As grandes obras, os grandes monumentos construídos pelos homens, eles entrarão em total colapso e se derreterão. Você imagina as torres aí, os prédios suntuosos, as nações que têm a cada dia primado pela qualidade de um desenvolvimento, de uma tecnologia evoluída. A Bíblia diz que esse céu passará. As grandes obras, elas serão derretidas e haverá um grande colapso. E serão derretidas como cera em uma fornalha. Precisamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor, buscando viver em santo procedimento e piedade, irmãos. Esse é um momento, é como se fosse um aviso para nós, igreja amada do Senhor. Esse é um momento de reintegrar-se ao Senhor. Esse é um momento de confissão de pecados, de arrependimento, de metanoia, de transformação de vida. O dia do Senhor se aproxima e precisamos estar preparados para isso. No versículo 11, ele diz com muita clareza isso. O versículo 11 anuncia que, visto que todas essas coisas hão de serem desfeitas, deveis
ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Andar em santo procedimento e ser um adorador de Deus. E andar em adoração ao Senhor, em obediência ao Senhor, sempre dando honras ao Senhor, glorificando sempre a Deus. Precisamos agradar, irmãos, diante desse dia, da expectativa que está sendo anunciada, precisamos aguardar a segunda e última vinda do Senhor Jesus, com grande expectativa. O versículo 12 é quem nos anuncia isso. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Precisamos aguardar a segunda e última vinda do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor, amados irmãos, ela não pode, não deve dormir. Eu vejo Paulo falando aos Efésios que em muitos momentos poderemos estar dentre os mortos. Nós devemos acordar. A igreja do Senhor não pode dormir como dorme e está distante os filhos das trevas. Não pode viver de forma desordenada, sem os cuidados que são necessários. Pois nós somos filhos da luz, nós somos iluminados pelo Senhor. Nós devemos amar a vinda do Senhor e clamar constantemente: Maranata, vem, Senhor Jesus. Se olharmos as Escrituras, estaremos olhando em tudo aquilo que nos é prometido. Eu costumo, francamente, olhar o Éden. Eu volto ao Éden e vejo como que de fato era o Éden. O que eu imagino e passa sobre a minha cabeça é que o Senhor nos dará uma condição superior ao Éden aqui nesta terra. Para ser sincero, eu não penso em uma nova terra. Eu penso nessa terra restaurada. Eu compreendo que a ação do Senhor culminará no extermínio de tudo aquilo que não procede dele e aplicará graça sobre esta terra, restaurando a terra para o convívio daquele Éden, numa perspectiva muito, muito melhor. Precisamos amar a vinda do Senhor e olhar para a perspectiva que nos é anunciada, certo de que Jesus surgirá nas nuvens com grande poder e glória. Nossos olhos estarão fitos nas nuvens, com profundo impacto em nossos corações. A igreja do Senhor, nós estaremos com os pés nos chãos, porém os olhos no firmamento. Nós estamos passando por inúmeras influências comportamentais, mas não poderemos em momento algum abdicar dos ensinamentos do Senhor. Pela manhã, preguei a vocês, trouxe a mensagem da parte de Deus, que tratava exatamente sobre moderação, comportamento cristão, sobre tratar o nosso interior, não viver a representação da hipocrisia, mas tratar o nosso coração na perspectiva da revelação de Deus. Quem de fato sou eu? Será que eu sou cristão mesmo? Ou eu acho bonito a representação do cristianismo? Pela ideia, da bondade, da misericórdia de Jesus, eu me faço evidenciar, mas o meu coração poderá evidenciar um comportamento hostil e diferente. Amada igreja do Senhor, precisamos aguardar a segunda vinda do Senhor. Nós não podemos dormir como o mundo dorme, nós não podemos cochilar, nós não devemos nos deitar dentre os mortos, nós devemos estar atentos aos sinais que evidenciam a vinda do Senhor e devemos sair daqui para a perspectiva de um novo céu, de uma nova terra,
para a ideia do que era o Éden, da paz que ali existia, da pureza que era perfeita, do convívio integrado com o Senhor, porque haverá um rompimento no firmamento, e não haverá céu nem terra, haverá um céu, e será na terra, onde habita Deus e as suas criaturas, chamada igreja. É assim que eu creio. É assim que eu compreendo. Vai abrir o céu, e vai haver uma ligação total entre o Pai, o Filho e o Espírito e a sua igreja e o seu povo. É maravilhoso. Nós não podemos esquecer, nós não podemos ficar preocupados com a pandemia que surgiu, com as enfermidades que estão acontecendo. Eu, você, nós precisamos cuidar da nossa alma, e na expectativa de um novo céu, de uma nova terra, para a ressurreição de um corpo incorruptível, agora na presença de Deus inteiramente. Louvado seja o Senhor por essa proposta que nos é feita, por essa ideia em que fomos inseridos. Louvado seja o Senhor pelo meu nome, pelo seu nome, pelo nosso nome, que está escrito no livro da vida, e ninguém tirará aquele nome. O Senhor, por sua graça irresistível, aplicou sobre nosso coração esse poder de transformação, e pela perseverança dos santos, ele manterá a sua igreja firme, e as portas do inferno não prevalecerão. Ah, amada igreja do Senhor, precisamos guardar no nosso coração e aguardar a segunda e última vinda do Senhor Jesus em uma grande expectativa. Nada mais nos importa. Não deve importar ganhar dinheiro, não deve importar prosperar, não deve importar se teremos saúde, se não teremos saúde. Deve importar da nossa saúde espiritual para com Deus, porque a expectativa é grande e boa. Não devemos dormir, não devemos andar ou viver de forma desonrosa, irmãos. Não podemos andar e copiar os ímpios nos formatos que eles habitam, que eles vivem, que eles praticam. Nós devemos andar em novidade de vida, amar a vinda do Senhor e clamar constantemente: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, me leva de volta ao novo Éden, ao novo céu, a uma nova terra. Os nossos olhos precisam estar fitos nas nuvens, pés nos chãos e olhos no firmamento. Amada igreja do Senhor, o dia do Senhor se aproxima. Nós precisamos aguardar a segunda e última vinda do Senhor com o coração contrito nele. Nós precisamos estar preparados para esse momento. Nós precisamos também, disse Pedro, apressar esse dia. Como é que anda a sua vida de evangelização, hein? Você anda pregando, sua vida é uma pregação, suas palavras demonstram amor, o seu olhar, a sua mente, o seu corpo descreve o poder de Deus em sua vida. Oh, amada igreja do Senhor, nós precisamos apressar o dia do Senhor. Pedro afirma que é possível apressar a volta do Senhor Jesus Cristo. O trabalho de Deus hoje é chamar um povo exclusivo para adotar o seu nome. O Senhor nos chamou para parecer com Ele. O Senhor nos chamou para anunciar. O Senhor nos chamou para que a fome e a sede que tenhamos seja para a glória de Deus. Hoje somos o povo de Deus. Devemos evangelizar para o mais breve possível concluirmos a grande comissão que nos foi designada. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados para isso. Então, olha, onde quer que você esteja, onde quer que possamos, no nosso convívio, que seja evidenciado, que não estejamos discriminando pessoas e nos comportando para sermos atraídos, né, pelo formato, ou sermos excluídos pela forma exagerada de sermos. Mas sejamos como foi Jesus, bom, misericordioso, em boas expressões. Há uma exortação à igreja. Pedro conclui a epístola fazendo a seguinte exortação:
precisamos rejeitar o engano. Está lá no capítulo 3, no versículo 17. Observe o que diz a palavra do Senhor. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Olha a orientação de Pedro, que maravilha. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno, disse Pedro. Essa é uma exortação. Pedro conclui com a exortação: precisamos rejeitar o engano. Pedro dirige-se aos crentes, alertando acerca deste perigo que existe, de serem influenciados, atraídos pela sedução dos falsos mestres, pela sedução desta vida, pela sedução dos comportamentos, das linguagens. E eu fico às vezes assim, pensando, né? O reverendo Mark Lloyd Jones, ele diz que neste século, né, novo século, século XIX e século XXI, que é o nosso agora, diz que quando os homens saíam, quando os homens queriam praticar maldades, saíam para o mundo na busca das maldades. Mas por meio desse veículo de comunicação que temos hoje, que integra tudo quanto é conhecimento deste mundo e desta vida, há muitos momentos, esses equipamentos que usamos, celular integrado à internet, poderemos fazer uso errado, equivocados, que trarão para nós consequências drásticas, terríveis para a igreja do Senhor. Precisamos rejeitar o engano. Parece bom, parece agradável, parece que aquele momento é único e exclusivo. É rejeitar o engano, a orientação de Pedro, alertando acerca do perigo dessas influências que são instrumentos de Satanás, que arrastam a igreja para a sedução. Os crentes já haviam sido prevenidos pelo apóstolo sobre as armadilhas dos falsos ensinos. E nós vemos que o que Pedro coloca como firmeza no texto, na palavra firmeza, ele fala sobre estabilidade, sobre algo que é estável. Como o Senhor repete tanto verdade, Ele é a verdade. Pedro fala sobre esses ensinamentos como estáveis, como firmeza. Ensinamentos estejais firmes, estáveis na palavra do Senhor. Atraídos, buscando a cada dia atraídos pelo Senhor e não pelas emoções influenciadas pelos prazeres deste mundo que tem desviado um bom número de pessoas. E filhos de adultos ou pessoas que frequentavam a igreja, que hoje já não frequentam mais. Perderam o sentido do culto a Deus, perderam a comunhão com o Senhor. A grande verdade é que no capítulo 3, no versículo 14, o apóstolo Pedro, ele anuncia algumas verdades importantes. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz. Observe que há a necessidade de se empenhar. Para quando o Senhor voltar, que ele vai voltar, e muito breve, pelos sinais que são evidenciados em nosso meio, e pela perspectiva das revelações, daquilo que era a profecia que se revelou entre nós, está muito próximo a vinda do nosso Salvador. Está muito próximo a nossa total restauração. Está muito próximo, sabe, a conclusão do plano de salvação, do plano de remissão do Senhor para a sua igreja. O versículo 14 diz que, por esta razão, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos, por serdes achados por ele em paz, sem mácula, irrepreensível, em comunhão com o Senhor, sempre buscando a presença do Senhor, sempre pedindo perdão pelos nossos pecados, sempre buscando as correções devidas, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Eu fiquei pensando nesse texto até quando eu escrevia,
que alguns acham que por haverem praticado alguns pecados tão grosseiros, acham que não são mais dignos do Senhor. Então, quando eu estava olhando o versículo 15, eu vi que e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Porque o Senhor perdoa os nossos pecados, porque o Senhor nos purifica, porque o Senhor transforma o nosso coração, porque o Senhor a cada dia Ele vai remover o coração que está maculado de pedra e colocar um coração que habite graça. Então nós entendemos que o Senhor perdoa os pecados, nós precisamos entender que há graça da parte de Deus. E estamos a cada dia orientados, Jesus voltará, julgará o mundo com justiça, a expectativa da sua segunda vida deve produzir em nós um estímulo à santidade. Meu Deus, eu preciso melhorar. A exortação de Pedro é uma exortação muito objetiva, que o Senhor nos encontre em paz, não tendo nenhuma acusação contra nós, de modo que não sejam envergonhados na sua vinda. Nós observamos também que a igreja aguarda, na expectativa de Pedro, no versículo 13, um novo céu e uma nova terra. Mas o que vem ser o novo céu e a nova terra, amados irmãos? Deus não irá criar, mas vai fazer do velho um novo. Ele não vai criar um novo céu, ele não vai criar uma nova terra de um nada. Ele vai transformar aquilo que foi desfeito. Não será um novo que não existia, mas um novo a partir do que existia. Nós vimos essa revelação também lá em Isaías capítulo 65. Assim como o nosso corpo glorificado tem seu princípio, num corpo deficiente, esse corpo glorificado aqui, que será glorificado para a glória de Deus, ou o seu corpo, o meu, o nosso, ele teve seu princípio num corpo deficiente. Nós somos pecadores, mas o Senhor vai nos transformar de forma absoluta, completa. Será uma ressurreição gloriosa, onde habitará o poder de Deus inteiramente. Assim como nosso corpo glorificado tem seu princípio num corpo deficiente, igreja, assim será o universo, da mesma sorte. Essa compreensão que temos, do mesmo jeito. O céu e a terra serão purificados pelo fogo. Não vai mais existir separação entre céu e terra. Lá em Apocalipse capítulo 21, eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21 e dar uma lida comigo, 3-4. Veja a promessa do Senhor para nós. Se essa pandemia realmente é tão preocupante, olha só o que temos de graça. Olha a revelação de João em Apocalipse. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. A relação agora é integrada. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós louvamos a Deus pela promessa do Senhor que nos é assistida. A terra será refeita, os céus serão removidos, haverá uma integração, o nosso corpo será glorificado, receberemos a estruturação dos céus, num corpo agora incorruptível, e haverá uma unidade,
o Senhor estará entre o céu e terra e habitará conosco. É a revelação de Apocalipse. Amada igreja do Senhor, dá para nos atermos a essa verdade revelacional de Deus? Podemos, queridos, estar preocupados nas posses, nos bens, nas disputas da nossa vida. Podemos estar aqui presos a este emaranhado de vida, onde os ímpios se atrelam e se prendem a estas coisas. Nós queremos cultuar a este Deus, nós queremos enaltecê-lo, nós queremos anunciar e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós queremos pregar esta verdade. Você deve nesse momento começar a pensar: meu Senhor, o Éden era bom, mas essa estruturação revelada nas Escrituras é muito melhor, está além das expectativas humanas. Então eu preciso mesmo é buscar a santificação e a piedade. Eu quero me santificar, eu quero me reservar para Deus e quero adorá-lo. Eu sou um adorador. Você precisa dizer isso para você. Você precisa esquecer computador. Você precisa esquecer esses meios de comunicação. Precisa esquecer as preocupações que envolvem nesta esfera mortal. E daí por diante, querido, lembrar do Senhor. Ler a palavra, compreender as promessas, ouvir as verdades e automaticamente tratar com o seu coração daquilo que precisa ser modificado. Deus irá criar para nós um ambiente, nos trará para este mundo restaurado e transformado. Não vai mais existir separação entre céu e terra. O céu e a terra serão habitação de Deus, habitação da igreja glorificada. Então cumprir-se-á as promessas de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como está revelado lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Amada igreja do Senhor, vale a pena servir ao Senhor. Amada igreja do Senhor, vale a pena dobrar os nossos joelhos e comparecer diante da sua presença. Haverá, diz o texto, disse palavras de Jesus, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão nos últimos dias de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. A nossa redenção está muito próxima. Que a igreja do Senhor seja abençoada. Que você possa entender as verdades que aqui estão reveladas, tanto da parte de Jesus, como as obrigações, os cuidados, melhor assim dizendo, das orientações que são passadas por Pedro. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça para a perspectiva do capítulo 21 de Apocalipse, onde nós estaremos unidos ao Senhor em um corpo glorificado. Ame esse momento, querido. Ame esse momento e se doe por ele, para a honra e glória do Senhor e benefício da sua igreja. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos louvar ao Senhor nesse instante com o hino de número 296. Cristo em breve no céu virá, pois prometeu e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão juntos
aos céus subirão quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória serão quando Jesus regressar. na terra em breve teremos paz. Quando for preso Maligno mordaz, toda aflição ficará para trás quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. oh, que alegria e glória serão Quando Jesus regressar. Cristo não Tarda em vir. Quem pronto está para aquele que ouvir. Oh, que alegria teremos em ir quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria E glória será quando Jesus regressar. Amém. Amada Igreja do Senhor, o Senhor não tarda em vir. Ele virá, Ele voltará. Não tenha dúvida de que tudo isso de fato irá acontecer. Eu quero pedir aos irmãos que possam estarem em oração. E nesse momento eu quero citar alguns nomes que são novos, que estão sendo inseridos nesse momento. Com relação ao pastor Severino Marinho e a irmã Luquinha. Nós fomos informados, recebi uma ligação do seu lar, em que eles caíram, levaram uma queda, e são velhinhos, e nós precisamos que eles sejam recuperados. Como também orar em favor da irmã Josira, que necessita das nossas orações também por sua idade. Pela tia da Mirta, a irmã Maria José, pela dona Andréia, mãe de Débora Dantas agora, pela irmã Avani, pela irmã Renildes, pela irmã Eunice e Zacarias, pelo irmão e diácono Ademar e Maria Bernadette. Quero também incluir nesta oração o diácono Manuel Moraes, que a igreja esteja orando em favor desses irmãos. Nós iremos orar ao Senhor nesse instante, iremos impetrar a bênção apostólica. Oremos. Bondoso Deus, soberano Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela revelação da tua palavra. Queremos, Senhor, te agradecer pela instrução, pelas orientações, pela dedicação da revelação das palavras do Senhor Jesus Cristo, pela dedicação do apóstolo Pedro, nos trazer as orientações, e também de João, no fechamento do livro de Apocalipse, na revelação final. Seja, Senhor, conosco, abençoa-nos, dai-nos entendimento, tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda a não desfocarmos o nosso entendimento, a nossa visão da tua verdade revelacional. Nos ajuda, Senhor, a caminhar neste mundo, em meio a este pandemônio de informações e de influências, Senhor, que sejamos ajudados por Ti, que sejamos guiados por Ti, que sejamos protegidos por Ti, que a nossa mente possa estar voltada a Ti, até porque está muito próximo do Teu regresso. Nos ajuda, Senhor, a cada dia nos santificarmos, nos separarmos e andarmos em piedade, em adoração perfeita a Ti. Sejas conosco, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
O amor de Deus e as consolações do Divino e Santo Espírito seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua igreja.